O Brasil hoje gasta fortunas indevidamente, por exemplo, com decisões judiciais. Bastava, em vez de ficar citando autores estrangeiros e outros, um pouco da síndrome de Caramuru, é muito forte a nossa síndrome de Caramuru, fazer uma pequena criteriologia que eu demonstrei em Portugal lá para os ministros que estavam lá, mostrando que se nós utilizássemos, e o Gilmar já fez uma vez isso na decisão do homeschooling, está lá dentro a crítica hermenêutica do direito, mostrando que se você usar esses critérios, você evita o ativismo. Porque há uma diferença entre ativismo e judicialização. O ativismo é behaviorismo. O juiz decide porque, vou mandar plantar begônias, como tem uma decisão, na praça da cidade. Vou mandar comprar ônibus para as crianças. Decisões fofas. Quem seria contra? É evidente. Quem seria contra? Aliás, o fofismo é uma dos verbetes do dicionário senso em comum. Que é maravilhoso. Vamos tomar decisões fofas, todo mundo vai aprovar. Quem seria contra? Né? Quem seria contra uma decisão? Isso, exatamente. Isso, claro. Agora, a judicialização é contingencial. Ela acontece em qualquer parte do mundo, em qualquer democracia, mas para ela acontecer precisa critérios. E os critérios são universalizáveis. A pergunta-chave em toda decisão é a seguinte, bem simples, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu posso dar essa decisão para qualquer pessoa que chegar aqui? Se você disser não, não dê. Você estará fazendo ativismo. São 3 perguntas, essa é uma delas. Funciona desse modo. Então a gente avança bastante. Há um grande avanço teórico brasileiro nesse espécie de darwinismo jurídico, assim, né? Veja, professor, eu fiz uma fala inicial sobre aquilo que eu vejo do seu trabalho acadêmico, mas a minha pergunta não era essa. O senhor acaba tangenciando a minha pergunta. Eu queria que o senhor dissesse para os nossos espectadores que oscilam entre 2 pontos, tenho certeza absoluta. Se nós temos, Reinaldo, excesso de justiça no Brasil ou falta de justiça no Brasil? Essa é uma pergunta de 1 milhão de códigos. Nós temos excesso de ativismo, de protagonismo. E de menos nós temos decisões de caráter mais estruturante, de caráter mais universalizante, por exemplo. São decisões que trazem isonomia, que deem igualdade para as partes e não seja uma loteria. Sempre há aquela brincadeira, né, que o Gilmar que fazia um tempo atrás, quando ele contava assim, aí você está numa cidade e aí você tem que comprar fazer uma escola ou comprar um ônibus, etc. Aí o Ministério Público e a Defensoria brigam pelos pobres, eles acham que os pobres vão acabar, ele faz essa brincadeira, e quem chegar primeiro consegue aquele ônibus para aquelas crianças. Mas e os outros do resto do país? E outra, prefeito, é tarefa do juiz e do promotor comprar ônibus? Não seria melhor construir uma escola, fazer políticas públicas, planejar, etc.? Para onde foi esse dinheiro? De onde veio dinheiro? Não nasce em árvore? Isso. Todas essas discussões, elas se dão por quê? Você tem de menos isso. E aí tem outra questão, a construção. O Brasil consegue construir um conjunto de decisões. Se cada um cumprisse, digamos assim, eu vi outro dia uma resolução, uma recomendação do CNJ dizendo que os juízes têm que seguir os precedentes. Por que precisaria uma resolução para dizer que você tem que fazer o óbvio? Eu incluí no Código de Processo Civil, graças à compreensão do Paulo Teixeira, Paulinho, nosso amigo, o artigo 926 do CPC, que diz que todas as decisões devem ser estáveis, coerentes e íntegras, que está dentro da minha teoria. Código de Processo Civil. Código de Processo Civil. E isso está dentro da minha teoria da decisão. E
esta questão da coerência e integridade, ela não é cumprida. Então, você tem, eu escrevi outro dia uma coluna no Conjur sobre isso, por que o Supremo tem que dar um habeas corpus para alguém que furtou 5 galinhas ou 4 baldes d'água? Aconteceu isso. Sim. Um pingente que alguém carregava no pescoço. Por que o Supremo tem que livrar essas pessoas da cadeia ou de um processo injusto? Se o delegado cumprisse seu dever, morria ali. Se o promotor cumprisse seu dever, morria ali. Mas por que isto gera 18, 15 tipos de processos até chegar no Supremo? Agora multiplica isto por milhares ou milhões. Por isso que nós temos 80 milhões de processos no Brasil. Porque nós não seguimos a institucionalidade. Tem um texto meu no Conjur que eu analiso isso. O que é institucionalidade? É seguir, por exemplo, eu estou andando aqui pela direita ou pela esquerda numa estrada. Por que as pessoas todas vão seguindo? Nenhum maluco quer dar a volta e entrar na contramão. Mas se todo mundo... Coerência, integridade, estabilidade. Se os juízes todos vêm decidindo de um modo, os tribunais... E se você tem situações fáticas idênticas, mesmas condições de temperatura e pressão, por que você acha que você pode saber mais do que tudo isso? E o que você faz? Você cria um problema, porque disso vai gerar um recurso. E como você é teimoso, você vai dizer que nada tem a modificar, você gera outro recurso. Se chegar no tribunal, caia num assessor que não gosta do advogado ou algo assim, gera outro recurso de um agravo, de um embargo, de um outro recurso especial não admitido, que vai com embargos e vai chegar no STJ e no STF. Por isso que tem 80 milhões de processos. Portanto, tem coerência e integridade de menos e protagonismo ou solipsismo, eu me lembro. Sim. Da palavra solipsismo, né, que eu discuti com o Reinaldo, né, nossos segredos de alcova. Sim. As nossas madrugadas insônias. Nossas madrugadas insônias. E febris. O Sérgio Moro, né, que era o típico solipsista. Por que solipsista? Explica isso, não vou ter que explicar aqui para o nosso... A palavra solipsismo é Selbstsucht. E a palavra sujeito solipsista é Selbstsüchtiger, que quer dizer, olha a tradução, não tem tradução melhor que isso, viciado em si mesmo. O solipsismo é o extremo subjetivismo na apreensão da realidade. E uma leitura solipsista do direito significa o seguinte, é uma leitura que aquele sujeito faz segundo seu ponto de vista absolutamente pessoal. Claro, a realidade que se adapte a mim. Que se dane. Que se dane a realidade. Aí criaram uma outra tese no Brasil, foi uma tese que os tribunais compraram, que é a tese seguinte, o direito é indeterminado. E essa tese vingou. O direito é indeterminado, que é uma tese cética. Cética. Isto é, o direito não tem sentido, o sentido só é dado pelos tribunais. É uma teoria política do poder, ela não é. Se o direito é o que os tribunais dizem que é, ele já não é direito, é aquilo que os tribunais dizem que é. E são teorias céticas. E será determinado por aquele que ocupar o tribunal naquele dado momento e, portanto, que ele pode atuar como um golpista, se ele quiser. Tanto é que Reinaldo e Walfried tem uma coisa interessante hoje. Quando você pergunta hoje, e aí, o que acha dessa decisão? Eu disse, vamos depender da composição da turma. Sim, mas eu achei que eu dependeria do direito, assim, um pouco de ingenuidade minha, sarcasmo, de que eu dependo de uma estrutura, mas no Brasil você acaba, por causa desse excesso de protagonismo, né, depende, digamos assim, do solipsismo mesmo, se nós quisermos chamar isso assim, né, e isso provoca um atraso, um problema que multiplica processos e acaba não distribuindo
o sentido de distribuição equitativa, fairness.